E aí, nação rubro-negra? Bem-vindos ao canal mais flamenguista do mundo. Sem mais enrolação, bora para as notícias do dia. É que eu tô sem minha caixinha de fósforo. Eu sou conhecido como o demônio da caixa de fósforo. Sim. Você sabe, né? Sempre que vem aqui um sambista, eu acompanho aqui. Na intendência. A São Clemente que estava muito bem no carnaval, na história do carnaval, o Bubu pisou na... Ao contrário, seja justo. Eu morei 9 anos no Rio, sempre a São Clemente na primeira divisão. Eu desfilando, levei meu pai. Meu pai que é do Vai-Vai. Da Imperiais, do Imperiais. É que o Imperiais meu pai faliu, infelizmente, né? Quem sabe um dia possa voltar. Meu pai que é do Vai-Vai, levei ele lá na Sapucaí pra sair na São Clemente. A gente saiu, acho que foi o ano que eu saí vestido de banana, acho. E aí... É uma banana! Quase que a gente vai pro desfile das campeãs na São Clemente. Aí, infelizmente, eu tive que deixar São Clemente porque voltei. Tem, eu já botei aqui, acho. É uma banana! Eu faço uma súplica. Coloca os melhores momentos do jogo. No carnaval eu vou colocar. Eu vou mostrar minhas fantasias aqui na Sapucaí, Então no vamos lá. carnaval. Vamos falar de Flamengo e Inter, que empataram no Maracanã. Pedro e Ivo Almeida, os melhores momentos estarão na tela. Ô Pedro, ontem Agora ele me chamou, né? a torcida do Flamengo ficou cobrando o melhor futebol. É muito cedo ou tá na hora de cobrar ou nada disso? E aí? Ô Edu, a gente teve esse debate ontem sobre o que é o consumo de futebol, né? Para uns, para outros. A gente aqui vai ter uma visão sempre arquibancada, o torcedor, o cara que olha e fala: meu time ganhou tudo ano passado, contratou o Paquetá por 42 milhões de euros. Ele não pode ficar 4 jogos sem vencer, ele não pode ganhar só do Vasco na temporada, não tem justificativa. Então eu consigo entender o sentimento do torcedor do Flamengo. Aí eu preciso ir pro campo. E aí eu vou voltar um pouquinho para 2025, para coisas que a gente já falou aqui, o Bubu, o Celso, eu, o Vitor, Prates, o Capita, o Silas, quem passa aqui fala, né? O Flamengo, ano passado, ele era um time que tinha algumas características muito bem definidas. Ele tinha problemas para criar em cenários específicos. O Flamengo era muito bom quando pressionava muito alto, roubava a bola muito rápido, acelerava para finalizar. Quase sempre num toque genial do Arrascaeta para servir o Pedro para ele mesmo finalizar e matar a parada. O Flamengo era um time ano passado que tinha uma linha defensiva muito sólida. Uma dupla de volantes muito bem, uma dupla de zaga melhor ainda. Então era uma coisa quase que intransponível, um time que sofreu pouquíssimos gols. A segurança do Flamengo num campeonato, sabe, de cauda longa de brasileiro, passava muito por isso. Hoje o Flamengo, por situações de início de temporada, tipo e tal, ele não tem uma boa pressão, ele não tem uma estabilidade da sua linha defensiva, ele mantém as dificuldades para a criação, ele não tem um bom momento técnico de alguns jogadores, porque ontem vai muito além do estar mobilizado, disposição, fôlego, intensidade. Ontem tinha muito erro técnico em campo. Ontem tinha muito erro de proposta, o que se imaginou, o que foi feito. E aí entra naquilo que a gente sempre comenta, tem gente do outro lado trabalhando, tem gente do outro lado jogando. O Inter se ligou o que tem sido o Flamengo no início da temporada. O que o Inter fez? O Inter inverteu a lógica. Quem saiu para pressionar no início do jogo e dificultou o Flamengo foi o Inter. Então eu acho que algumas coisas vão explicar porque que o Flamengo ainda não aconteceu. Isso quer dizer que a temporada vai ser catastrófica? Longe disso. Quer dizer que tá tudo errado? Não. Só que tem um cenário, a gente comentava antes, inédito para todo mundo. O Campeonato Brasileiro está passando, as rodadas estão passando. Não tem como você ter um trabalho, um planejamento para em abril começar a dar uma amadurecida. A temporada vai impor isso, não é que eu acho certo ou errado. A temporada está impondo isso. Se o Flamengo deixar para acordar, lá para a Libertadores, talvez ele tenha problema como já está tendo no Carioca, o início do Brasileiro ele vai começar a se perder, e aí o Morro vai ficar um pouco mais íngreme para subir. E isso dá todo o direito do torcedor ficar chateado, reclamar, achar que a coisa não funciona, cobrar e tal. Agora, não me venha com esse papo aí que você tava falando lá no camarim que o Felipe Luiz tem que ir embora. Não falou isso? Eu não falou no Eu camarim. ouvi isso. Eu não. A primeira coisa que eu quero dar boa tarde ao senhor, agora que a gente fala de futebol, uma conversa Vaso, Celso Dengue, Bubu. O programa já começou com outros assuntos, a gente tem essa característica. Boa tarde aos fãs das fãs do esporte. Viane, falta menos um dia para férias, menos quantos um dias? carnaval. Falta agora contando aqui no meu calendário. Menos 24 horas, senhor. 2, 3, 4 dias de trabalho para as férias. Maravilha. Tô contando ainda. Posso? Desculpa. Vamos lá. Tá. São Paulo não ganha, pessoal. O Galo não tá jogando nada, Radical. desde quando chegou. Desde quando começou chegou? o ano. Ah, tá. Comentário contundente esse, hein? Começou. Você negócio de ser burguinho pra pessoa. Depois você tira os caras do sério. Ele foi Celso já não aguenta muito fazer mal, melhor que eu ele foi conheço, muito mal no não, hein? Morumbi. O meio campo do Flamengo não pega, a Arrascaeta fez ontem um jogo médio, as outras poucas partidas que ele entrou em campo ele foi mal nesse ano. O Carrascal contra o São Paulo no Morumbi, primeiros minutos, ajudou na pressão, teve uma chance na cara do gol, finalizou mal, foi expulso na Supercopa. O Paquetá você tem que colocar pra jogar, se adaptar e pegar ritmo. Eu tô só citando alguns jogadores que atuam meio campo Só na um frente. paninho agora leve no Paquetá, porque o Paquetá foi mal, né? Paquetá, na Supercopa, ele teve uma chance, isolou a bola, foi isoladinha do Paquetá. E ontem ele esteve mal, tem um lance que tá viralizando, que ele erra a bola ele perde a bola no lance gol do Inter e depois ele mesmo acompanha a imagem. Eu colocaria o Paquetá pra jogar. E o máximo que a gente poderia discutir ontem, olhando, é se ele atuaria ao lado do Pulgar, no lugar do De La Cruz, que também não jogou. Se o meio-campo não marca e constrói pouco, é óbvio que o time não joga. Mas isso não acontece, ao contrário do que você pensa, por causa do treinador. Porque o treinador não Mas ele chegou faz ali. parte do processo. O treinador não está ali fazendo uma revolução, Sim. mudando as ideias de jogo do Flamengo. O treinador está recomeçando a temporada com um time baseado nas ideias do ano passado, aliás, muito parecidas Sim. no começo. E os jogadores pararam de cumprir. A questão é parte física, ritmo, ambos. Porque, o que não pode acontecer, que é a falta de concentração de um time que terminou a temporada campeão dos torneios mais importantes, que fez um belo Mundial Intercontinental, né, agora, de clubes, e que relaxa. Então, eu vou descartar essa última parte, até porque a programação do Flamengo foi, sem intenção, prejudicada pelo time sub-20.
E eu teria feito exatamente o mesmo planejamento que o Flamengo fez. Eu acho que o Flamengo acertou no planejamento. Agora, o Sub-20 não conseguiu segurar a barra do fraco campeonato estadual. E isso, obviamente, prejudicou o planejamento do Felipe. Falta ritmo para alguns jogadores, falta parte física, para o time impressionar, como o Pedro citou, falta qualidade individual no jogo em si, não no jogador, porque eles vão jogar bem durante o ano. E, para mim, não tem polêmica nenhuma, eu entendo a satisfação do torcedor. O torcedor quer ganhar todos os jogos, a expectativa em cima do melhor elenco do continente é enorme, e a frustração, principalmente acho que depois do jogo contra o Corinthians, da maneira como o time atuou, é muito grande. Agora, dá pra entender tudo que tá acontecendo ali e não tem desespero Tem nenhum. um porém. Você falou do mosaico do Paquetá. Vamos colocar imagens aí do mosaico? Tem do mosaico? Ele ganhou um Eu tava mosaico. babando pra criticar o Paquetá. Ele ganhou um mosaico Ele ficou muito ontem. sentido Ganhou um semana mosaico? passada. Mas, E aí ele diz mas que eu calma. tava- Só tem que ele uma tá babando coisa. ainda. Ele vai Só tem uma criticar. coisa. O que acontece nessa época do ano, se o time for campeão lá na frente, evapora. Não vai falar que você elogiou o Paquetá o tempo Que é inteiro, talismã, que é talismã da que pipa população, popó, que é não sei o que. Eu te entendo. Posso falar? Acho que fica A gente registrado. vai ser o próprio advogado? Isso. Arrebenta. Eu falo em nome da nação como talismã. Primeiro é o seguinte, você sabe quanto foi Flamengo e Internacional do Maracanã no começo do Brasileiro passado? Quanto? 1-1. Quem foi campeão brasileiro? Flamengo. Então calma. Flamengo é assim. Flamengo é assim, calma. Essa é a melhor referência. O Flamengo vinha com 3 derrotas seguidas. Tinha perdido do Fluminense, do São Paulão e do Corinthians. Quem? São Paulão, Corinthians. Ah, E aí o que acontece? Eu voltei de férias, o talismã voltou, já não perdeu. Já não perdeu. Eu falei, agora ninguém ganha mais do Flamengo. Eu não gosto de Eu falei, ninguém ganha mais do Flamengo. Eu não vou de domingo. Flamengo Que, aliás, perdeu o o Flamengo. título. Eu não Pode estava continuar. trabalhando como talismã. Tava de férias. tá. Eu voltei na segunda-feira aqui no Futebol Show. O Fã de Esporte, que é o Bruno Negro, sabe disso, pode contar comigo. Sardenho, Com a precisa de força, paciência. a mentalização positiva do talismã. Então, assim, Vale lembrar agora que o ninguém ganha único mais do título Flamengo. do São Paulo, Júlio César, tá voando no avião. Você que ganhou do Flamengo ganhou. Agora vai ganhar mais. E o Paquetá é o seguinte, o Paquetá estava na Inglaterra. A Inglaterra é um país frio. Ele precisa se adaptar ao meu Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele lembra da Ilha de Você Paquetá. é mais carioca que o Paquetá, é isso? Não, exatamente, porque ele é da Ilha de Paquetá, que pertence ao Rio de Janeiro, mas é uma ilha. Você pegar uma Imagina o barca. Paquetá, Você tem não que sabe, eu quero levar minha mãe, que adora, Dona Maria adora a barca. Pegar a barca até Ilha de Paquetá. Então ele precisa Conhece Paquetá, Bugu? ao gramado do Maraca, a nação é uma torcida mais vibrante que as torcidas do... do As torcidas do? Hã? Completa. Então ele precisa adaptar. Tem arroz e feijão. ok. E no Rio de Janeiro, o feijão é feijão preto. É aquele feijão preto, não é feijão marrom que nem de São Paulo aqui, que vocês comem, não. Eu gosto É de feijão preto, inclusive. Então assim, ele precisa se adaptar. Tá, o que isso tem a ver com o jogo dele? Ele ainda Então, tá aqui. você precisa de adaptação. É como se, por exemplo, você sabe, eu tenho um carro que, aliás, a aranha voltou no meu carro. Eu mandei meu carro pra lavar, tinha uma aranha no meu carro quando eu voltei de férias. Aí a aranha tava lá, fez uma teia ali na direção, no câmbio e tal. Aí eu mandei lavar o carro, você sugeriu? Pô, graças a Deus. Mandei lavar o carro, falei, tô livre. Não, acordei de manhã hoje do lado do banco do passageiro, a aranha tava lá. Isso chama-se sobrevivência. Sobrevivência. São os Ela tava lá, aracnídeos. fez uma teia bonitona. O que você fez com a aranha? Não, tentei tirar ela, mas ela é esperta, cara. Ela foi fugindo. Mais que ali. você? Bem mais, cara. Deu o drible ali. E o Paquetá? E o Paquetá, então, é o seguinte, ele precisa se adaptar ao Rio de Janeiro. E é uma coisa, eu vou falar de carro. De carro. Meu sonho era ter uma Lamborghini. Uma Lamborghini laranja. Quando eu era pequenininho, eu sonhava? tinha um carrinho de matchbox. Se você me der uma peça de uma Lamborghini, vai entrar no meu carro? Não vai. Não vai. Adoraria, pô, mas olha, deu uma. Então, assim, você contratou uma peça espetacular que veio da Premier League, que é o Paquetá. Ele é uma peça de uma Lamborghini. Tu vai botar no. Você falou o quê? Aquele Uno que você citou lá? Fiat 147. O Fiat 147? Você vai botar a peça do Lamborghini no Fiat 147? Mas o Flamengo não tá voando. O Flamengo não é uma é o Lamborghini Fiat no 147, nem é meu cadete. bom. Quem não sabe, eu tenho um cadete 97. Aí é o seguinte, você precisa fazer uma adaptação. Você precisa de um bom mecânico, que no caso seria o Felipe Luiz, pra encaixar uma peça dessa, uma peça de Lamborghini, na engrenagem do Flamengo. Então o Flamengo era um carro potente, e agora chegou uma peça poderosa de um carro ultra potente. Então precisa encaixar. Isso precisa de tempo e de trabalho. Então eu confio que o Felipe Luiz vai conseguir unir essas peças. O Arrascaeta é uma peça de um carro. Não é. Não, ele é. Não é. Metáfora. Figura de linguagem. Ô, Bubu, você, olha só, o Pedro Simulação. tentou, O quê? de uma maneira capciosa, me pegar aqui. Normalmente E eu você faz entrei isso, na é, onda. deixa eu ver. É o seguinte, ele falou que eu falei no camarim do Felipe Luiz. Eu não falei, mas poderia ter Eu falado. entendi você falar Mas eu isso. falei, também O falei. único técnico que você não critica é o Abel Ferreira. Porra, mais Todos o os Abel. técnicos Ele não tá vendo o programa. Lamentavelmente. Que o que eu falei aqui, eu quase cheguei a nadar aqui se não Ele contratar pediu ninguém. a saída do Abel Ferreira Mentira. em março do Ó, ano passado. Você que o ano passado aqui, isso não é narrativa não, foi você que falou. Eu falei. Você falou, o Felipe Luiz se não ganhar o Brasileiro, o Tá Libertadores. fora. Tá fora. Os caras ontem falaram tem que ter raça, cobraram o empenho do Flamengo, que foi campeão há menos de um mês. Mais de um mês, pouquinho. pedindo racionalidade Aí eles estão pra pedindo torcida. pro Felipe Luiz, Pedindo vamos, racionalidade. encaixa logo esse Paquetá. Deixa eu explicar pra Mas você como é que você é Rio Branco de Americana. Ó, GC, eu acho que não. Deixa eu explicar pra você que você torce pro Rio Branco de Americana, é um time de menor expressão, Claro. que inclusive não tem mundial. O Flamengo tem mundial e ele tem uma torcida e uma diretoria exigentes. O Flamengo é como a seleção brasileira. Você tem que ganhar, tem que ter desempenho e tem que ganhar sempre. Ah, ganhou o Brasileiro ano passado, agora vai ficar de barriga cheia e não vai fazer nada. Então eu vou te fazer algumas perguntas. Não. Quem tá numa situação melhor hoje? O Flamengo ou São Paulo? Flamengo. O Flamengo ou Corinthians? Flamengo. O Flamengo ou Cruzeiro? Flamengo.
Então por que você tá reclamando? Eu estou falando a verdade, estou ensinando para o Edu de Menezes, que não sabe o que é ser da nação. Você não sabe o que é ser da nação, eu sei. Tá, então quem é da nação, ele é exigente, ele vai pro Maracanã. O Real Madrid, ele não joga, ele se apresenta, ele dá espetáculo. Quem vai no Santiago Bernabéu, já foi? Você aplaude lá como se fosse um teatro, entendeu? Você quer ver show, você quer ver o Zidane, você quer ver o Ronaldo Fenômeno, você quer ver o... Eu não tenho nenhuma afinidade com o madridismo. Vamos deixar ele terminar, vai. O torcedor do Real Madrid, ele quer show, amigo, ele quer entretenimento. Você gosta de entretenimento, não gosta? Muito. Entretenimento, você gosta. Então, o torcedor do Flamengo adora. Então, flamenguista, ele assim- quer ver o jogo, quem tá no Maracanã, quem tá em Brasília. O torcedor do Flamengo é entretenimento. É tem entretenimento ou é paixão? duas coisas. Você tem paixão pelo cinema? De música. Futebol pra mim é O que pertencimento que é e música? paixão. Música é paixão, pra você é entretenimento. As duas coisas. Paixão. Então, paixão e entretenimento é a mesma coisa. Não, Quem gosta de cinema, cinema é entretenimento. Pro meu filho é paixão. Então, peraí, pelo que eu tô entendendo, Cadê o para o Bubu, o sarrafo do flamenguista está muito alto em relação à cobrança do Flamengo. Então, eu só vou passar pra você. Olha o que aconteceu lá no Maracanã ontem. Até o Felipe Luiz, na coletiva, falou que a parte física tá pesando, que eles ainda não chegaram no que eles precisam chegar pra jogar bem. Vamos lá, vamos ver a vaia? Vamos ver a vaia e depois você vê o supercomputador vai aniquilar, vai acabar. Eu sabe que um dia eu faria aqui um programa, um react separado aqui no YouTube, na telinha. Enquanto o Bubu fala, você fica filmando as expressões de Celso É Arbeiro. muito bom. Por isso que eu fico do lado. Posso reproduzir ele? Eu acho assim, ó. Vamos pras vaias e depois você vem arrebentando. Ensina, O professor. que eu falo e o que eu não falo. Vamos lá, põe aí. Só uma coisa, antes você, do que você pensa, você filtra o que você fala, né? Obviamente, né? Escuta lá, Você fala tudo Bina. que você pensa, né? Não, se eu falar. Bina, O que é filtro? Eu não sei o que é filtro. olha lá. Olhem, escutem as vaias. Escutem as vaias. É isso aí, a gente tá falando ou estão só as vaias? Deixa eu ver. Mais um pouquinho de vaias e aí você já vem arrebentando. Pode falar agora, Celso. Edu, isso aí é absolutamente normal. O torcedor que vai, paga ingresso, que é um torcedor racional, que não é um torcedor racional e nem precisa ser racional. O torcedor, ele é apaixonado, ele viu o time dele ganhar absolutamente tudo na temporada passada e nessa temporada ele gostaria de ver o Flamengo, que já tá num nível altíssimo, que contratou o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Ele esperava que o Paquetá entraria e decidiria todos os jogos. Não tem sido dessa forma e é natural que não tenha sido dessa forma. Jogadores que dependem muito mais da parte física do que da parte técnica, eles tendem a ter um início de ano mais complicado. E por que eu digo isso? O Flamengo, hoje, ele é um time muito técnico, é verdade, mas ele é um time que se apoia muito em ideias que são essencialmente físicas. O jogo do Flamengo funcionar, ele é um jogo de muita fisicalidade. O Flamengo é um time que precisa pressionar alto, o Flamengo precisa recuperar a bola, o Flamengo precisa ter velocidade na hora de jogar. Como e todos os times grandes e mais modernos do mundo. É, exato. E é tudo isso que o Flamengo não tem com 3 jogos na temporada. Porque muito se coloca aquelas telas. Flamengo, 8 jogos, 1 vitória, não sei quantos empates. É o pior time entre os da Série A. Tá bom, é verdade até a página 2. O Flamengo jogou 3 jogos. É verdade que ele empatou... São 4 agora, né? Ele ganha do Vasco, ele perde do Fluminense, perde do Corinthians e empata contra o Internacional. São 4 jogos da temporada. São Paulo. Se você... é verdade, tem uma partida contra o São Paulo. Se você for cobrar esse time na mesma intensidade que você cobrava no ano passado, quando esse time tinha 40, 45 jogos, os jogadores plenamente adaptados, aí a gente... Isso, de novo, isso eu não tô falando do torcedor. O torcedor ele tem que cobrar como se o time tivesse jogando desde, sei lá, faz 2 meses, 3 meses que o time tá jogando, tá todo mundo na plena forma física, porque o torcedor é passional. Agora, a gente aqui, e eu imagino, né, pelo menos essa eu acho que é a minha função, ter o dever com a verdade, que é assistir o jogo, prestar atenção nos padrões, entender todas as coisas, ou pelo menos tentar entender. Eu acho que a gente tem que passar uma tranquilidade que o torcedor talvez não entenda, mas é uma tranquilidade, pra mim, absolutamente normal, porque o Flamengo é um time que depende muito dos seus jogadores estarem em plena forma física. O que aconteceu ontem pra mim foi, o Flamengo não tá na sua plena forma física. A pressão não funciona, os jogadores são sempre 2, 3 segundos atrasados. O Flamengo tentava pressionar, o Internacional quebrava essa pressão, e o Flamengo precisava entrar em organização defensiva, e aí... O que eles estão botando? O dedo dele ali, O dedo. o seu dedo. O que você fez com esse dedo Eu aí? falei que eu ia vir com o adesivo Cuidado. do carro. É verdade. Olha lá, do Tom Mate. E aí, e o Flamengo, quem é que e aí eu acho que o personagem? Birner é o Mate. É o caminhãozinho do carro. Como é que ele fala? Você prendeu na porta do carro, é isso? Não, eu fui mexer na luz lá em casa e acabei arrancando a tampa do meu dedo fora. E eu acho que o Birner ele toca num ponto que é muito importante, Edu. Porque quando o Flamengo exerce essa pressão é mal feita. O Internacional quebra essa primeira pressão. O Flamengo precisa entrar em organização defensiva. O Flamengo precisa se defender. O Flamengo não tem jogadores de pegada no meio campo. O Flamengo tá atravessando no seu sistema defensivo. Além dos 2 volantes que não tem pegada. Além dos 2 zagueiros que estão falhando muito tecnicamente. No fim das contas, a gente tem um Flamengo que vira uma presa fácil, que ele não foi ao longo da temporada. Porque os adversários, eles nem costumam a ter bola contra o Flamengo. Você tá dando show, cara, ele tá Tem um perdido. jogador de pulgada. Ele falou que não tem jogador de pegada, tem jogador de A pulgada. pegada do Pulgar é diferente, né? A pegada do Pulgar muitas vezes não é a pegada que
E acho que ontem a gente viu os jogadores tentando muito. O Paquetá com 2, 3 minutos toma um cartão amarelo. Cartão amarelo besta, um cartão amarelo que fica querendo mostrar serviço, porque ele sabe que até ele impactar para um título, ele vai jogar com a etiqueta do preço dele. Então assim, Edu, calma. É isso. 4, 5 jogos O Celso, ele, assim termina o quadro, aprende Bubu. O Celso deu um show. Ele deu um show. Deu um show. Palmeiras e Vitória Melhor foi um show momento. ontem e hoje é um show desse. Agora, Birner, no chat a galera tá pegando muito no pé do Flamengo, dizendo o seguinte, no pé do Flamengo, dizendo, olha o estrago que o Corinthians fez. Tava tudo bonitinho, mas o corintiano pega aqui, ó. A quantidade de mensagem que tem. A final é contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo tem que ganhar do Sampaio Corrêa. Assim ele pode ir pro quadrangular do rebaixamento no estadual. Nesse momento, por conta do potencial de elencos, resultados dos últimos anos, gestão e tudo mais, o título da Supercopa, pro corintiano, tem um impacto maior do que teria pro flamenguista. Se o Flamengo tivesse vencido o São Paulo, se o Flamengo tivesse vencido o Internacional, se o Flamengo viesse numa sequência boa e tivesse perdido a Supercopa pro Corinthians, o torcedor não estaria feliz com a derrota, mas levaria de boa. A questão é que o torcedor não esperava, a partir do momento que o time começa mal com o Sub-20, a temporada, emenda com a estreia num bom jogo da equipe principal contra o Vasco, mas depois vai para 3 derrotas e um empate, 2 derrotas do Campeonato Brasileiro e a Supercopa, eu acho que o pacote inteiro tá pesando. E tem uma outra coisa, porque nessa era das retóricas, como foi a final de Supercopa, como é o jogo que acabou chamando mais atenção, apesar de não ser o título mais importante. Era bom dar a resposta ontem. O torcedor tá incomodado. Agora, E ele tem direito. E ele tem que estar incomodado. Ninguém nunca viu eu questionar como alguém vive emocionalmente o clube. Eu acho que algumas vezes essas emoções atrapalham, em outras elas ajudam. Nesse caso, eu duvido que algum flamenguista nesse momento tenha uma perspectiva negativa, pessimista para a temporada. O cara que tá mais irritado agora, que tá criticando o Felipe Luiz, que tá criticando não sei o quê, que tá criticando o Bubu porque o Bubu criticou o Paquetá, que tá criticando qualquer pessoa do Flamengo, esse cara tá esperando e acha que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Ele acha que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Então, assim, o importante do futebol é exatamente essa. Olha, a frase que mais bonita, isso foi criado, essa frase foi quem criou, foi o Rodrigo Bueno. Não importa, mais importante do que começar é como termina. Essa frase se espalhou pelo mundo, mas é dele, é do Bubu. Na verdade, a frase é assim, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você se levanta. Então vamos ouvir o Felipe Luiz. Põe a sonora do Felipe Luiz, que eu quero daqui a pouco a análise do Pedro Ivo. É uma declaração. Entendi. Plá, do Felipe Luiz, para ver qual que ele tem de explicação. E também temos que elogiar o Inter, hein, Pedro? Você falou bem, é verdade. O Inter tá jogando funcionando é bom. É que você, o senhor, o grande problema que é, assim, o senhor. O Flamengo e Inter. Só fala de Flamengo. Falou de Inter, você quer fala do Inter, sim. Então a gente falou de Flamengo pra te respeitar. Vamos lá, coloca aí a sonora do Felipe Luiz. Aí vocês vão poder elogiar o Inter. Vai lá. Não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando essa parte física com os jogos e vamos voltar, vamos melhorar. Hoje eu vi meu time muito exposto ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. A resposta ela tem que ser dada no campo e não veio. Então o torcedor tem todo o direito e entendemos. Todos nós estamos preocupados, né, com essa performance de hoje, mas como eu falei para você, eu estou muito seguro de que o time, ao ponto que recupera, que conseguirá recuperar essa falta de força física, voltará a performar da forma que eu espero, que foi a forma que a gente acabou o ano passado. Então, para mim o ajuste está aí. Repito, agradecer novamente, porque conheço bem o Flamengo. Joguei aqui desde 2019, acho que foram 5 anos, e sei bem como é a torcida, e hoje tivemos um apoio incondicional durante os 90 minutos, isso é muito importante pra gente. Você que tá em casa vai mandar o seu vídeo pra cá, 961959108, 961959108. O que você acha do Flamengo, né? Você, assim como o Bubu, espera espetáculo? Aí você acaba criticando, ou não, tá tudo certo. O importante é o caminho que será trilhado, como disseram aqui Celso, Birner e também o Pedro, sobre a trajetória do Flamengo. Manda vídeo pra cá, 961959108, e você também pode falar daqui a pouco. Já vai mandando vídeo de São Paulo e Santos, tem o Palmeiras, tem Grêmio e Botafogo, Corinthians, tudo isso e muito mais. Pedro, a minha pergunta e meu olhar é o seguinte, o Flamengo ontem, o Internacional jogou bem. Claro. O Inter tá jogando, o Pesolano é bom treinador. O Arapuca. Agora, o Flamengo... Arapuca? O Bernabé estragou, né? O Arapuca. Esse foi pênalti. Mas, Pedro, olhando, a gente sabe, tem começo de temporada. Mas a torcida já começa esse olhar de expectativa e realidade. Quando que você acha que pode ser o turning point do Flamengo? Contra o Sampaio Corrêa? Ganha esse final de semana? Acabou esse negócio de fantasma. Se a gente parar pra falar do Flamengo e analisar que o jogo que importa pra definir o rumo da temporada contra o Sampaio Corrêa, é melhor a gente parar um pouco. Contra o Sampaio Corrêa, infelizmente, pro flamenguista, pro rubro-negro, pra diretoria, pra elenco, o Flamengo vai ter que colocar uma demanda de atenção ali que talvez não tivesse nos planos. Era jogo pra virar e falar, tá tudo resolvido, tá classificado, não tá naquela zona de água de salsicha ali, bota o sub-20 pra jogar e vamos descansar, vamos treinar. Acho também que o fato do Flamengo ter entrado numa espiral ali de joga, descansa, tá faltando tempo pro período de treino que o Felipe certamente gostaria de ter e não tem. Agora, não é, Edu, não é o jogo contra o Sampaio Corrêa, definitivamente não é. O que eu acho que pode mudar minimamente o humor do rubro-negro é boa vitória em Campeonato Brasileiro e título. Taça, por mais que seja Recopa e tal,
começou a se dar um peso para a Recopa que o Flamengo não teria quando ele termina ali a disputa do ano passado. Acabou o Intercontinental. O Flamengo pega o bloquinho dele, vê quando é que vai voltar e tal, aí precisa começar a colocar as datas, né? Dia 1 de fevereiro tem A Corinthians. Supercopa, por causa do rival, é mais importante que a do que vai ser a Recopa? Antes dos 2 jogos? Eu acho que o torcedor, ele comemora, tira mais sarro e fica mais feliz ali ganhando do Corinthians do que exatamente do Lanús. Só que o Lanús é um título internacional e a partir de agora o Lanús ele entra num contexto. Futebol, pra mim, tem muito de contexto. Você começou mal, mudou o planejamento, perdeu pro Corinthians, tá tentando se livrar do quadrangular de rebaixamento, largou mal no Brasileiro, se puder evitar uma perda de Recopa é melhor, meu amigo. Sim. Entendeu? Agora, quando ele chegar lá em dezembro, ele fala dia 1 de fevereiro, dia 1 de fevereiro tem o Corinthians, depois tem o início do Brasileirão e a Recopa. A gente vai olhar pra Recopa, mas assim, isso aqui não é a prioridade do ano, que você fala de como vai terminar. É que essa temporada é muito atípica, ninguém tá acostumado, nem a gente para debater. A gente tá aqui, não tem nem um mês de bola rolando, vai dar um mês ali dia 11 pros times de Rio e São Paulo. O Flamengo especificamente dia 11, os outros do Rio um pouco depois. Então, Edu, o que vai começar a mudar o humor é a sequência de vitória no Brasileiro ou o título de Recopa. Isso não quer dizer que a gente está aqui falando que é isso que determina o que vai ser o sucesso ou o insucesso do Felipe e do Flamengo. Só que é assim que a banda toca. Porque o futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, ele não caminha junto com a nossa visão do que a gente acha que é certo e que é errado. Para mim, se não ganhar a Recopa, não vai acabar o mundo. Para mim, se começar a dar bons sinais dentro de campo e você começar a emplacar uma fila de vitória do brasileiro, chegar bem ali, por exemplo, em abril e maio, que é a época mais aguda ali de Libertadores, depois vai entrar sequência, finalizar bem esse pré-Copa, que vai ter um turno de brasileiro, tá de bom tamanho. O que vai dizer o que vai ser ou não é depois ele da Copa. Só que eu entendo que, sabe, a temperatura começa a subir. O bafo no cangote do Felipe Luiz ali no Maracanã fica maior. A vaia que ontem era um pouquinho, vai ser amplificada. Então, eu acho que essa questão da Recopa vai ganhar um peso, tem um tom que eu acho, não é exatamente o que tem que ser, mas vai ganhar um peso nesse cenário do Flamengo esse mês de fevereiro. Final de fevereiro, né? E primeira semana de março. É isso. Olha, eu só espero, do fundo do coração, quando o Paquetá jogar bem, escuta essa, começar a jogar pra caramba, o Bubu não venha com a sua carinha lisa aqui e fica falando eu falei. Que ele vai que falar? Você me conhece. Eu sou um comentarista surfista. Eu vou na onda. Se o cara está mal, se ele joga mal, eu critico. Honesto. Se ele joga bem, está bem, eu elogio. Isso Honesto. vale para jogador, para técnico, para dirigente, E para apresentador. árbitro e para colegas da imprensa também. Que fica Esse tá julgando. né, elogiando, Um criticando momento, os colegas também. Celso, apresentando um momento bom? Ele tá num momento muito bom, falei pra ele em off, né? Em off. Né? Pra ele não deixar subir o sucesso à cabeça, que hoje ele é um fenômeno. Eu vi aí nas mídias sociais dando entrevista aí, né? Como estrela e Não, tal. estrela né? não. Famoso é Deus, né? ele O resto é isso. Guedão TV. um talento, uma genialidade. Você uma viu a humildade capacidade dele, cara? Mas ele Famoso só é precisa não Você viu deixar como ele subir é no salto. humilde? Não subir no salto. Atenção para essa frase, que é importante para você falar na sua empresa, também em qualquer lugar. Como é que é a frase? Quando fala, tá ficando famoso, fala, não, famoso é Deus. O resto é conhecido. Tá vendo? Não, o Edu é famoso. Humildade, Mas o Edu é famoso. Tá sendo bem orientado. Gosto dessa humildade. Eu não sou o coach dele, mas ele tá sendo bem orientado. Vamos Só título de informação, Claro. Lanús tem 3 jogos do Campeonato Apertura, é líder com 7 pontos, fez gols em todas as partidas, sofreu gols em todas as partidas, 7 gols marcados, 5 sofridos, time do Pellegrino, ou seja... Entretenimento. Entretenimento. Gostamos. O Botafogo perdeu pro Racing, né? Na Recopa. No passado, o Fluminense ganha a Recopa. Eu acho que... Bom, vamos pros vídeos, mas eu tô muito com o que o Pedro falou. Mas eu tô com... Esses olha, títulos de início de ano, Edu, é aquele bom vou e velho, falar uma- só serve pra quem perde. Hoje pro Flamengo tá um pouco mais importante porque perdeu. Mas eu falei aqui esses dias no programa uma frase que o Boto falou ano passado e eu acredito muito nisso. O torcedor do Flamengo não quer ser feliz em janeiro, fevereiro. O torcedor do Flamengo quer ser feliz no final do ano. Se tiver que passar por isso que tá passando agora pra ser campeão, e provavelmente vai bater campeão, se não for de 2, dos 3, de 1 pelo menos, o torcedor do Flamengo não vai lembrar. Tanto que a gente pode até aplicar isso pro rival, ou pelo menos quem rivaliza hoje com o Palmeiras, com o Flamengo, que é o Palmeiras. Falam que o Palmeiras não ganha nada há 2 anos. E o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Eu acho que nessa temporada a gente ainda dá uma importância muito grande pro Paulista, pro Carioca, pro Mineiro, por conta de tudo que esses campeonatos eram e foram muito tempo atrás, e nas últimas temporadas que eles tinham alguma importância, porque era o início da temporada. Eu acho que no ano que vem, esses campeonatos que já estão enfraquecidos, eles vão se enfraquecer ainda mais. E hoje eu falei isso, se algum time paulista não se classificar, talvez seja até benéfico. Se algum dos paulistas não se classificar, até benéfico. Se o Flamengo... Por que obviamente, talvez? Não, porque eu ainda quero... será benéfico. Eu quero ainda dar o benefício da dúvida não. pro campeonato, porque eu acho que ele pode ganhar alguma, mas porque é a primeira temporada. Mas sim, e pro Flamengo, o Edu, se for jogar o quadrangular final do rebaixamento lá, sinceramente, são mais 4 jogos. Cai um time, você joga com um time misto em 2 desses jogos, e aí, amigo, assim, é uma grita gigantesca por causa de um absoluto nada. Eu falei aqui, era uma histeria gigante falar que o São Paulo ia cair, é uma histeria maior ainda falar que o Flamengo vai cair, e fica nessa, como é que o Brenner falou, na era das narrativas? Não, Isso aí. olha- É isso que se cria, porque a gente tá dando importância pra um carioca, a gente tá dando importância pra um paulista, quando na realidade não tem que dar importância pra esse tipo de Eu dou campeonato. importância para todos os títulos, inclusive a Recopa. E Flamengo- vamos aqui... Você é igual o Bubu. Eu vou Flamengo, aqui- Palmeiras e Cruzeiro são 3 times que hoje Eu sou não se igual ao beneficiam Bubu. em nada com esses campeonatos de início de ano. São times que brigam
por coisas muito mais importantes do que esses campeonatos de temporada. Quer ou goste ou não a federação. Só vou falar estão aqui, aí para desgastar, vou repetir para sangrar treinador, a para frase aumentar a que foi pressão consagrada na América pelo Peñarol nos anos 60. Peñarol, que foi o rei da América durante muito tempo. Finais não se jogam. Finais se ganham. O Flamengo tem a obrigação de ganhar a Recopa do Lanús. Tem que entrar com a faca entre os dentes e ganhar. Final não se joga. Se entre os dentes. O Flamengo tem a obrigação. Eu também concordo com você. Que é o Fica responsável dando muito pelo apelido de Belé. galinha do Eu do concordo. River Plate na final de 66. É isso. Final não se joga. Pedro Rocha descendo Exato. rolando, virando o O jogo. Flamengo tem a obrigação de se Eu vou preparar chamar bem vídeo, não pode fisicamente. arrematar. O Flamengo, pra mim, não tem obrigação nenhuma. Pra mim, o Flamengo tem a obrigação de se preparar. Contraste ele de... Se preparar muito bem, tá na ponta dos cascos fisicamente Isso. pra arrebentar com os jogos que realmente importam. Ninguém vai ligar no final do ano se o Flamengo bater campeão da Libertadores, que o Flamengo foi derrotado pelo Lanús, que provavelmente vai estar em 12º no Mas o no Bubu falou um ou no negócio. clausura. Se você perder depois da Libertadores ou Brasileiro, os caras vão falar, nem aquele lá ganhou, nem aquele. mas tem uma coisa Vai que- cortando. Eu tô igual o Bubu, eu tô igual o Bubu. Eu vou muito mais na linha do Celso que na linha do Bubu. Eu há vou muito no tempo. Bubu. Eu concordo, porque vocês às vezes dizem, vocês da imprensa, vale taça. Vai então. Vale taça, cara. Você pega um jogo aí de segunda-feira à noite, chama o time ali da 5ª divisão do campeonato de não sei que lugar ali, bota uma taça ali, vale taça. E aí vocês criam essa loucura toda. Mas vale taça. Esse momento é o momento de construção da temporada. É óbvio. Mas Olha, ela poderia ser mais tranquila. Daí, Essa felicidade, troféu, Essa título é taça é tão sinônimo de irrelevante. felicidade. O que importa é o torcedor ser feliz. Qual É derrota o campeão da Qual felicidade. derrota dói mais? de baixo Espero com uma que a galera taça, do leva pra chat casa. responda também. Qual derrota dói mais? Perder pro Lanús a Recopa Mas, ou ser cara, eliminado nas quartas de final pro então tá, Fluminense na você que Copa tá do em casa Brasil? responde. Qual derrota dói Manda mais? vídeo pra cá. Porque pra mim, eu sou igual o Bubu. Até valendo Tubaína tem que dar vida. Tubaína, tem nossa, que agora dar eu vou- vida. tem que Não tomar adianta Tubaína, entrar pra meu. lazer. Aí o título. Vamos ver amanhã. Não, ninguém Eu vou na casa dos troféus comprar uma taça pra você. Depois eu vou entregar. Se tiver aqui valendo Eu vou comprar uma taça pra você. Amigão. Eu tenho que ir pro pau. Você é competitivo. Igual você. Michael Não, Jordan, você Schumacher. não. Calma aí. competitivo. Vocês são muito Máquinas competitivos. O Arrascaeta Quem vai não ganhar é. tudo? O Arrascaeta não é competitivo. Mas- Você é mais competitivo que o Pedro e você é mais competitivo que o Não, não é Paquetá. isso, não. Sim, Só é que isso. já pode. É isso, cara. Máquinas competitivas. Não, É isso aí, amigão. Duas Vocês máquinas só competitivo do copo. O futebol, ó, Vocês são eu, competitivos. o Bop O Felipe Luiz que é Nossa missão é ganhar tudo. É isso. Estamos Felipe montando Luiz isso que pra não tá ganhar tudo, ligando, cara. eu sou da seguinte O estadual opinião. tá incluso no tudo? Tá tudo, lógico. Mestre Pascoal, o mestre Valdo Pascoal falou, o Flamengo tá montando o time pra ser campeão do mundo, mas não é por isso que ele não tem que ganhar a Recopa, amigão. Tá tentando ganhar Quer dizer que o se o Mundial, Flamengo não mas ganhar o ganha a estadual, Recopa, ganha o que der. É crise, pressão técnica. Você tá Não, maluco? você é pressionado. Tá maluco. Você é o clube mais rico da América do É Sul. que eles são animais Tá tentando competitivos. bater de frente Quem não é com potências da competitivo é Europa. Léo Ortiz, Pra você perder a Rossi, Supercopa verdade. do Corinthians, esses caras pra são você perder a vulgares, Copa do esses caras Mundo, são amigão. competitivos. Tem que ganhar. São A animais pressão é essa. Você é mais competitivo que os jogadores do Flamengo? Sim, muito Eu sou mais. muito, você sabe, Muito mais você sabe, eu sou competitivo. muito competitivo. Por exemplo, eu tento mais. sempre vencer as discussões aqui. De vez em quando eu perdi uma pra você famosa do Zubeldia aqui. Aliás, Mas a derrota só fica maior nessa Mas você ganhou o dia. bigode. Deixa quieto. Eu não tô tocando no assunto. Ei, mas ali Mas perdeu o o bigode. Crespão vai ganhar mais um paulista, tá? O quê? Crespão vai classificar o São Paulo nessa draga toda. O ideal que pro São Paulo é não se classificar. A gente vai falar do São Paulo, né? Teve o esquema já. das maquininhas também Então agora. guarda. É cheio de esquema. Tá cheio Guarda de isso. opção lá, tal. Nós vamos pro vídeo E na o São Paulo vai se reerguer e o Crespão vai levar mais um troféu. Então, depois dos vídeos, nós vamos analisar São Paulo e Santos. Só o Pedro que ficou. Pedro, você quer dar uma rápida pincelada? olha aí. Sobre esse assunto. Rápida. Eu acho que ganhar taça é sempre importante, porque lá no final do ano, quando se faz balanço e tudo mais e tal, vira lá e fala porque a gente ganhou a Recopa, porque a gente ganhou não sei o que e tal. É importante. O que eu acho é que não precisa ser radical. O Flamengo tem hoje um jogo ali no seu calendário que ele vai olhar com carinho, que é o jogo contra o Lanús. O Léo Ortiz quer ganhar, o Paquetá quer ganhar, o Arrascaeta quer ganhar, o Felipe Luiz quer ganhar, a torcida quer ganhar mais ainda. Tudo isso. Eu acho que o ponto do Celso e do Vitor é que, se não acontecer de ganhar, a temporada não vai acabar. Agora, tem a realidade do futebol, tem o que a gente acha, que é o planejamento, que é o equilíbrio, a ponderação, e tem a realidade. Se você vai para um quadrangular de rebaixamento no estadual, se você não ganha uma Supercopa contra o Corinthians e se você não ganha uma Recopa contra o Lanús, o seu março já começa tumultuado. E em abril tem Libertadores. E não adianta falar que a gente acha que não tem que ser assim. Eu acho um monte de coisa. Eu acho que o estadual não tem que ter o peso que tem. Eu acho que não tem que ter 2 semanas de descanso e treino para começar o Carioca dia 1. Eu acho um monte de coisa. Só que a vida estadual no real, meio do brasileiro, cara, a uma vida loucura. real é muito difícil do que eu penso. E assim, diante da vida real, é muito bom ganhar a Recopa. É importante ganhar a Recopa. É melhor ter uma foto ali, o Paquetá campeão, o time começar a jogar. E é importante também, ou até mais para mim, começar a melhorar a situação do brasileiro. Começar a vencer. Porque daqui a pouco você vai chegar em março e falar, caramba, tô com 7 pontos em 28 disputados. E acho que não tem que ser assim. 28 não dá, mas 30 disputados. Mas eu acho que tem peso sim a Recopa. E quando você não ganha a Supercopa, a Recopa acaba tendo um peso maior. Não porque a gente quer, não porque é o mundo ideal, mas é porque o barulho que vai ser feito é esse. Muita Claro. gente Você sabe que eu tô checando aqui, né? Já na Você é loja o bom, preço. você é bom, Você você prefere que eu compre você mesmo? Você prefere ganhar uma medalha ou um troféu? Eu prefiro ganhar. Olha, medalha Tô e esperando aqui se eu troféu. comprei uma medalha ou troféu. Não, Já tá medalha, mais eu falo pelo Bubu também. Medalha e na loja troféu. aqui. Não se brinca com medalha e não se brinca com troféu. Se vale, tem que ganhar. Não Você quer adianta, uma placa? Pode escolher não aqui. adianta, vocês estão placa é falando, legal. blazezinho. O Pedro matou a charada. blazer não, tem que Sabe, ganhar. Pedro? Foi mais o Pedro lúcido. Lúcido, Pedro. Ao contrário mais do Celso. Pergunta
torcedor do Flamengo se ele não quer pra caramba. Claro, na e Recopa. o Pedro falou do negócio da pressão. Daqui a pouco começa a criar um negócio. É chato de manhã, vai jogar futebol. Vai lá pra perder. Ano passado, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil. Presta atenção, que é muito maior do que todos esses troféus juntos, estadual, Supercopa, Recopa, e ninguém liga. Lógico que liga. Porque as outras coisas. O Flamengo foi ruim ano passado. Você adorava que a temporada foi fraca, que foi ruim, que o time foi mal. Você ligou Uma coisa aqui. Tá errado. A temporada de 2021, o que aconteceu na temporada de 2021 com o Flamengo? O que aconteceu no Campeonato Carioca? O Flamengo foi campeão carioca em 2021. E depois? O que aconteceu no Brasileiro? O que aconteceu na Copa do Mas Brasil? ganhou o Carioca. Mas ganhou o Carioca. 2021 é lembrado como o quê? Como um ano de Era melhor ter fracasso. perdido o Carioca. Exato. Mas vale um passarinho na mão. Ganhou uma taça. Exato. Fala pra A ele. impressão Que taça que o Palmeiras ganhou ano passado? A impressão taça que- nenhuma. Nenhuma. Então, pô, Mas legal. pra ele- Mas todo mundo fala que o Palmeiras não ganha há 2 anos, ele ganhou o estadual. Paulista, pelo menos. Ouve o que ele tá falando, em vez de gritar. tá deixando ele falando que o gritar. Palmeiras não ganha há 2 anos. E é exatamente isso. Deixando ele gritar com razão. Não, o Palmeiras ganhou o Esse é o Paulista ponto. no Não, ano... mas não é isso que tá Exatamente. falado, porque o campeonato estadual ele perde Mas, relevância. Celso, E eu tenho certeza. eu entendo que vocês estão É falando claro que de é melhor ganhar preparação. um do que perder Mas o qualquer cara coisa é tá bom em casa. ganhar. Ó, quer ver? Melhor Calma ano aí. passado que perder. Você tá em casa. É melhor ganhar do que Olha aqui, empatar. presta Aprende atenção. isso. Presta atenção, você tá em vídeos casa. aí, Você é flamenguista. Só faz assim com a cabeça ou não? Você não quer taça? Se perdeu a mas se Recopa, você perder você não por ficou isso. pistola? Você tá igual os caras, não. Eu vou querer a Libertadores. Ninguém tá falando Esse que é melhor o lance. perder. Acho que você tá Se muito tempo vale jogando taça, futebol aí no sol, se e o sol vale deve ter queimado taça, parte tem do seu que cérebro ganhar. de entendimento Mas do que a vale um gente tá passarinho falando. na mão Isso é do que 2 óbvio. voando. Se der pra Se ganhar eu título, é óbvio Tem um que é passarinho aqui, você Mas não não é pega. isso que a gente tá falando. O passarinho também, Presta você não pega o atenção. Não é passarinho. possível você ser tão ignorante nesse ponto. Não Ué, entender. eu e o Bubu estamos na mesma linha. Sim, vocês estão na linha. Perceberam? Pai, olha lá, audiência, como é que tá? Muito obrigado. Mandem vídeos pra cá. É duro Você. você explicar que Exato. ganhar é legal, Ganhar é que legal. deixa você feliz, deixa a torcida É isso. feliz, enche a prateleira do clube, aumenta o currículo, a Claro. história. É duro ter que defender Explicar. isso. Todo time explicar pra vocês. Especialmente o time que é o mais forte, que é o mais rico, o mais poderoso, que esse time tem que ganhar. É difícil explicar isso. Você tá dando show, Bubu. É. Aliás, quem tá dando show é o F-Show. É verdade. Adivinha o que aconteceu? Aliás, eu tenho uma ideia de Conta o que aconteceu. planejamento. Olha o que aconteceu. Uma ideia de planejamento do Flamengo ano que vem. O jeito disso tudo. Calma aí, aí, ó. Toma aqui! É melhor ganhar na liderança ou ficar É melhor ganhar que perder. Exato, manda ganhar. Aliás, até empatar ainda. Então, pra você... Eu tive uma grande ideia pro Aqui, Flamengo ó. ano passado. BAP, Boto, Você presta muita arrebentou, atenção tá dando agora show. na minha ideia de planejamento Tá pro dando Flamengo show. em 2026. Ah. Vamos fazer o seguinte, o Flamengo vai ganhar algum título, e aí vocês vão bater palma, não sei o quê, Flamengo, malvadão, nunca critiquei, principalmente o Bubu. Aí, ao invés de dar férias pros caras depois, Ele é sabe o que se faz? Primeira rodada do Carioca. Primeira rodada do Carioca. Todo mundo, põe a cavalaria, põe todos os caras. Foi o que o Casares fez pra fazer vai estadual engolir. mundial pro Crespo ser campeão. O Flamengo Vai vai... rebaixar o trabalho ganhou. E o Crespo destruiu a temporada. Próxima rebaixar. Rosa, Mas sacana, espera, pelo mas menos uma espera. coisa que Aí você você coloca... Calma aí, deixa eu terminar o Planejamento planejamento, que é uma padrão ideia do muito boa Casares. que eu acabei de ter, e a gente Vai, precisa então evoluir vai. com essa ideia. Você coloca todos os jogadores do Flamengo desde o primeiro dia, põe os caras pra voltar antes de férias. Que férias é o caramba, ninguém precisa descansar. Claro, Os ganhou caras mu- são- eles ganham muito, eles Máquinas, tem que eles jogar ganham muito, sempre. exato, eles ganham milhões. Aí você coloca os caras todos ali no primeiro jogo. Flamengo e Madureira, bumba, 6x0 Flamengo. É isso, Flamengo não sei voando. quem, É 8x0. O Flamengo vai se classificar em primeiro, saldo 58, isso, positivo. Vai tomar um ou outro gol, porque é normal, a gente tem temporada. Calma que eu tô terminando Só o tá planejamento. debochado. E aí, Não, ele como tá os certo. caras são super-humanos, que na acha? época do Jorge Jesus, né, existe essa falácia de que na época do Jorge Jesus ninguém descansava. Então o que você faz? Joga com os titulares os 75 jogos da temporada Também e acho. aí o Flamengo vai ganhar tudo. É um vou dizer, planejamento sabe, eu tô- ótimo. E depois tem férias de novo. E aí, exato, aí ganha taça. Aí ganha outra estadual. taça. Aí são 50 anos de estaduais. Eu fiquei 2 100 mil semanas gols de aí. férias em janeiro. Fiquei 2 semanas de férias, voltei essa semana. Eu tô com ritmo. Eu preciso me preparar. Tem cara que ainda faz vou dar mais faculdade mês, pra 2 pensar em meses. planejamento. Eu vou Aliás, voltar meu nível de belas férias pela América do comentarismo. Sul, cara, e parabéns Porque eu ainda pelas tô sem ritmo de comentário, entendeu? Fiquei 2 semanas só, pô, só 15 dias de férias, voltei agora. planejamento então, do Celso. o meu planejamento é pra na Copa do Mundo, no meio do ano, eu estar no auge do meu comentarismo. É bem parecido a atividade que você desempenha e um atleta de alto rendimento. Eu acho que você tem Eu razão não posso nesse ser ponto, eu não cobrado. tinha Você que é pensado o meu por esse chefe, meu lado. apresentador, não me pode. cobre, porque eu fiquei de férias. Eu Exato. tô sem ritmo ainda. Entendeu? Pelo Calma, Celso é calma. assim. No meio do ano eu vou estar no meu Mas você melhor. não é um animal competitivo? Sou, eu tô tentando. Um mas tá atleta de difícil alto acompanhar rendimento aqui como o Bubu, a um atleta de alto rendimento como o Bubu precisa de algumas semanas pra se adaptar. Eu não tinha pensado por esse lado. A Bubu. melhor